fazendo a continuação do primeiro vídeo que foi interrompido. Vamos lá agora. Nós estávamos falando sobre o Tratado de Versalhes, isso. O fim da guerra se deu com o Tratado de Versalhes, que foi o tratado que responsabilizou a Alemanha pela guerra e fez com que a Alemanha pagasse altas indenizações, tomou carvão, territórios de carvão mineral da Alemanha, muitos territórios que davam riqueza à Alemanha, eles tomaram da Alemanha, disseram que a Alemanha não podia mais fabricar armas, a Alemanha ficou sujeita a um monte de leis que assim, foi ruim para a Alemanha e que foi ruim para o mundo todo, porque o Tratado de Versalhes foi por ter culpado tanto a Alemanha. Não estou dizendo aqui que ela não teve culpa, mas culpou a Alemanha ficou com aquele sentimento de ódio e isso desencadeou a Segunda Guerra Mundial. O fim da Primeira Guerra foi o motivo do início da Segunda Guerra, certo? Gente, algo importante também é que quais foram as criações da Segunda Guerra Mundial? Da Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, foi o tempo que eles desenvolveram a metralhadora, tanques de guerra, submarinos, que foi uma criação da Alemanha. A Alemanha utilizava esses submarinos para afundar os navios inimigos, navios esses que estavam sendo direcionados a levar alimentos para a população, tanto a população civil como a população de soldados. E aí eles afundavam os navios inimigos com os submarinos. Gás mostarda foi também desenvolvido durante a Primeira Guerra Mundial. Esse gás mostarda era um gás que causava queimaduras horríveis no corpo dos soldados. Inclusive esse gás é muito tóxico e é proibido hoje, certo? Quem assistiu o filme da Mulher Maravilha sabe um pouco, porque eles relatam um pouco sobre o gás mostarda, certo? Mas vamos lá. Esse gás era terrível, causava queimaduras, como eu já falei, e assim, os efeitos da guerra, gente, foram terríveis, porque como eu falei para vocês, a guerra ela se encontrava num momento de trincheiras, foi terrível para os soldados, eles eram obrigados a ficar dentro daqueles buracos, com os corpos, às vezes até dos amigos que morriam ali do lado, e não tinha como retirar aqueles corpos dali, não tinha condição nenhuma de saneamento básico, os corpos se deteriorando. E isso causou transtornos, isso trouxe consequências psicológicas muito grandes na vida dos soldados, os que sobreviveram, porque eles saíram da Belle Époque, aquela Europa maravilhosa, aquela fase de ascensão, para se encontrar numa guerra dentro de trincheiras, gente. Então vamos lá. Durante a Primeira Guerra Mundial foi que foi criada a metralhadora, os tanques de guerra, submarinos e o gás mostarda. E o Brasil? O Brasil participou da Primeira Guerra Mundial? A pergunta que não quer calar. Sim, o Brasil participou sim da Primeira Guerra Mundial. Como? Enviando, já no finalzinho, enviou para lá uma junta médica e uma junta naval para ajudar a Tríplice Entente. O Brasil entrou do lado dos vitoriosos, certo? E houve consequências aqui no Brasil? Sim. O Brasil estava vivendo o momento da cultura do café, e esse café ele ficou meio que impossibilitado de ser vendido por causa da guerra. E aí isso gerou, vamos dizer que, uma crise na economia brasileira. E também o Brasil importava muitos produtos da Europa, a gente recebia muito produto da Europa, e aí esses produtos ficaram impossibilitados de chegar aqui por causa da guerra. E aí o que foi que aconteceu? O Brasil passou a investir mais na indústria, houve uma industrialização nesse momento, porque a gente precisou, vamos dizer que produzir aqui mesmo aquilo que antes vinha de fora, tá bom? E aí a guerra acabou em 1918 com o Tratado de Versalhes, aquele tratado que eu já expliquei para vocês, que foi lá na França. Versalhes é o palácio, né, onde morava a família real. E o motivo do final da Primeira Guerra foi, vamos dizer que, um dos motivos que desencadearam a Segunda Guerra, gente, certo? O que é que eu vou querer de vocês agora? Que vocês escrevam aí no comentário, coloque o nome de vocês,
certo? Nome completo, não precisa colocar série porque esse vídeo é direcionado só para o 9º ano. E aí eu vou observar todo o aluno que colocou o seu nome aí, vai ser, digamos que, uma forma de realizar a atividade desta semana, tá bom? Coloque o seu nome completo aí nos comentários e um beijo, fiquem com Deus.